Quase 700 mil brasileiros que vivem no exterior vão às urnas para escolher o próximo presidente no domingo. E você vai ver também. Desemprego cai em agosto e registra o menor nível dos últimos 7 anos. Surto de meningite. 4 estados já apresentam alta no número de casos da doença. Após Rússia anexar territórios, Zelensky pede agilidade no processo de adesão da Ucrânia à OTAN. Gangue canina é flagrada no interior de São Paulo depois de tentar furtar um urso de pelúcia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 30 de setembro. Quase 700 mil brasileiros que vivem no exterior vão às urnas para escolher o próximo presidente no domingo. Para quem vive em países estrangeiros, só será possível votar para esse cargo. As urnas serão distribuídas em 159 cidades de 97 países. A capital portuguesa, Lisboa, é a cidade com maior quantidade de brasileiros aptos a votar, seguida por Miami e Boston, nos Estados Unidos. As missões diplomáticas ou repartições consulares vão comunicar o horário e o local de votação aos eleitores. O TSE informou que o número de votantes esse ano é maior do que em 2018. E contagem regressiva. Há 2 dias das eleições, o trabalho de distribuição das urnas eletrônicas vai sendo intensificado por todo o país. São quase 470 mil sessões eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral vai enviar mais de 577 mil urnas eletrônicas para todo o país. São 26 estados e o Distrito Federal. Em Rondônia, as urnas foram transportadas em barcos para os municípios ribeirinhos. Já no Distrito Federal, 20 caminhões levaram cerca de 7 mil urnas para os mais de 600 locais de votação espalhados com o reforço da polícia. O TRE tranquilizou a população quanto à segurança digital dos equipamentos e quanto à segurança física de logística. Neste ano, a Justiça Eleitoral incorporou um segundo a mais para que o eleitor possa conferir cada voto. A novidade vai ser exibida na tela da urna eletrônica como forma de um aviso para que o cidadão confirme ou corrija o número inserido. E quando o aviso se apagar, o eleitor pode apertar o botão Confirma, de cor verde, e seguir a votação, ou apertar o Corrige, de cor laranja, e digitar um novo número. Pelo menos 7 capitais adotam passe livre para eleições no domingo. A gratuidade no serviço de ônibus foi anunciada no Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, São Luís, Porto Alegre e Salvador. Em Maceió, o transporte já é gratuito aos domingos. A Frente Nacional dos Prefeitos pede que os custos do passe livre sejam pagos pela Justiça Eleitoral em valores proporcionais ao número de eleitores. Vamos falar agora sobre saúde. A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta semana a morte de uma mulher de 42 anos por meningite na zona leste da capital paulista. A cidade vive um surto da doença. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite o que é a doença e quais são as formas de prevenção. Só nas regiões da Vila Formosa e Aricanduva, na zona leste da capital paulista, 5 casos de meningite foram registrados. Um bebê de 2 meses e 4 adultos. Entre eles, a mulher de 42 anos, que foi a óbito nessa semana. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo já avalia a situação como um surto. A imunologista Lúcia Wade explica por quê. Acima de 4 casos numa mesma localidade já é considerado surto, né? E o que a gente está observando aqui na região da Zona Leste de São Paulo, alguns casos já foram notificados, infelizmente óbitos também, então já é uma situação considerada surto da doença. Meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o sistema nervoso central. Ela pode ocorrer de várias formas. Meningites, elas podem ser transmitidas por vírus, bactérias, parasitas e fungos. As que mais são prevalentes aqui no Brasil
são as que são transmitidas por vírus e bactérias. Entre elas, a meningocócica do tipo C, o mais comum no Brasil. Mas para ele existe vacina, que é voltada principalmente para as crianças, mas também para os adolescentes e adultos, em especial os imunossuprimidos. A primeira dose desse imunizante costuma ser aplicada logo nos primeiros meses de vida do bebê. Isso porque essa vacina faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Em caso de surto, os habitantes das regiões afetadas devem se vacinar para interromper a circulação da bactéria. Por isso, na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a imunização nos 2 bairros atingidos está disponível para moradores com idades entre 3 meses e 64 anos. Até agora, de acordo com a pasta, cerca de 9.000 pessoas foram vacinadas. Pelo fato de ser uma doença altamente contagiosa, é importante que todos os contactantes da pessoa infectada tomem a vacina e também as pessoas que moram próximas ou nessa região onde está sendo evidenciado esse aumento de casos. Mesmo quem já tomou a vacina, doutora? Mesmo quem já tomou a vacina, porque a gente está falando de um surto. E a vacina ela deve ser administrada, porque às vezes a pessoa não sabe se recebeu a dose da vacina correta, se recebeu reforço ou não. Higienizar as mãos constantemente, usar máscaras e evitar aglomerações também é recomendável para evitar a transmissão da meningite causadora do surto em São Paulo. E é preciso se atentar também aos principais sintomas da doença, como dor de cabeça, rigidez do pescoço, mal-estar, náusea, vômito, sensibilidade à luz, febre, confusão mental e manchas vermelhas na pele. Segundo a imunologista, os quadros evoluem rapidamente, podem deixar sequelas e até levar à morte. Por isso a necessidade de quando a pessoa ou a criança apresentar qualquer um desses sintomas, procurar um posto médico, um hospital mais próximo, para logo receber o antibiótico e receber tratamento adequado rapidamente, antes que a doença evolua e para a forma mais grave e deixe sequelas. Hoje, com o fim da campanha nacional de imunização contra a poliomielite, os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul já anunciaram que vão continuar a mobilização para aumentar a cobertura vacinal, que está no menor patamar da década. E a partir de hoje fica proibida a venda de 70 planos de saúde que estavam disponíveis no mercado. O motivo foram as reclamações feitas pelos usuários à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A suspensão imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é temporária. Fazem parte da lista 70 planos de saúde que foram alvo de várias reclamações por falhas na cobertura assistencial. Foram 37.936 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento neste segundo trimestre. Ao todo, são 70 tipos de convênios médicos, de 13 operadoras. Do total de suspensos, 45 são da Amil. A estimativa é de que cerca de 1.600.000 beneficiários fiquem protegidos com a medida. Esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento, que acontece uma vez por trimestre. A apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 não será mais obrigatória para o embarque em cruzeiros aqui no Brasil. A nova medida foi aprovada pela Anvisa. Com as novas medidas, embarcações vindas do exterior só poderão entrar em portos brasileiros que forem designados pela Organização Mundial da Saúde. Isso servirá como garantia de que haverá uma equipe de fiscalização da Anvisa nos pontos de entrada. A agência ressaltou ainda que as embarcações e os viajantes continuam sujeitos às condições de isolamento e quarentena. O tempo deve variar de acordo com o caso, seja ele leve, moderado ou assintomático. As exigências valerão para brasileiros e estrangeiros a partir dos 3 anos de idade. E você vai ver ainda nesta edição, após Rússia anexar territórios, Zelensky pede agilidade no processo de adesão da Ucrânia à OTAN. E ainda, a gangue canina é flagrada no interior de São Paulo depois de tentar furtar um urso de pelúcia.
Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília e vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Alan Turnovski, ex-chefe da Polícia Civil, deixa a cadeia no início desta sexta-feira. O ex-secretário de Polícia, Alan Turnovski, deixou a cadeia no início da manhã de hoje. Ele havia sido preso por suspeita de organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho no início do mês. Essa foi uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que revogou a prisão mediante medidas cautelares, como, por exemplo, não acessar repartições da polícia. Segundo as investigações do Ministério Público, Turnovski recebia propina do jogo do bicho e estaria envolvido em um plano para assassinar o bicheiro Rogério Andrade. E um morador de um prédio do Flamengo agride porteira e ainda debocha. Joyce Santos é porteira de um prédio no Flamengo, na Zona Sul, e foi agredida por um dos moradores. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que Ronaldo Wilkins se aproxima e começa a conversar com ela. Depois, lhe dar tapas no rosto. Um homem que passeava com um cachorro chega e tenta impedir que Ronaldo continue agredindo a porteira. Antes de acabar a violência, o agressor jogou o celular da vítima fora enquanto lhe dava chutes. No dia da agressão, ela foi levada para a unidade de pronto atendimento de Botafogo com hematomas espalhados pelo corpo e de lá foi levada para a delegacia. O morador Ronaldo Wilkins disse que só vai se manifestar depois de falar com os advogados dele e também negou que tenha agredido a funcionária do prédio. A Polícia Federal resgatou animais silvestres em Nova Iguaçu. Os animais estavam em um cativeiro ilegal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O resgate aconteceu em um condomínio no bairro de Tinguá, próximo à área de proteção ambiental da região, na manhã de hoje. Os policiais apreenderam 2 araras canindé, um papagaio e um macaco prego. Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Tratamento de Aves Silvestres para tratamento e destinação adequada. Uma boa notícia para fecharmos aqui o link do Rio, não é? Eu fico por aqui. Tenha um ótimo final de semana e segunda-feira eu volto com mais informações. Até lá. Obrigada, Anderson. Um ótimo fim de semana para você também e até segunda-feira. O 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022 foi pago hoje a 1.220.501 contribuintes. Os valores somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. As consultas estão abertas desde a última sexta-feira e também foram liberadas as consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas com o leão. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. O desemprego caiu em agosto e registrou o menor nível dos últimos 7 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Brasil inicia o último trimestre do ano com queda na taxa de desemprego. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram, aliás, uma queda acentuada. A desocupação não ficava em um patamar tão baixo desde julho de 2015. De acordo com o levantamento, a taxa de desocupação em agosto ficou em 8,9%. Esse número é o mais baixo desde julho de 2015, quando marcou 8,7%. Na comparação com agosto do ano passado, a redução foi de 30,1%. E em relação ao trimestre anterior, a queda foi de 0,9%. Essa foi a 6ª queda seguida da taxa no país. Em números absolutos, o Brasil tem hoje um total de cerca de 9.700.000 desempregados, que também é o menor patamar desde novembro de 2015. A quantidade de pessoas ocupadas chegou a 99 milhões. O salário médio também cresceu e chegou a R$ 2.713. Os resultados confirmam a recuperação do mercado de trabalho brasileiro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve queda nesta sexta-feira, último dia útil antes do primeiro turno das eleições brasileiras. A moeda norte-americana
recuou 0,02% e encerrou o dia cotada a R$ 5,394 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta acentuada hoje, após preocupações de investidores com o resultado das eleições de domingo. O Ibovespa subiu 2,20% a 110.037 pontos. A nova moeda do Reino Unido, com o rosto do rei Charles III, foi apresentada nesta sexta-feira. Vamos ver como ficou. A face do rei, a Royal Mint, a Casa da Moeda Real, revelou nesta sexta-feira o modelo da efígie das futuras moedas do país com o rosto de Charles III. O retrato vai aparecer em 2 unidades de uma série especial comemorativa da vida da Rainha Elizabeth II, uma de 5 libras esterlinas e outra de 50 pence, como os britânicos chamam o centavo. De acordo com a Royal Mint, as moedas entrarão em circulação nos próximos meses, provavelmente em dezembro. Obra do escultor Martin Jennings, o retrato foi feito a partir de uma fotografia e aprovado pelo monarca. Como a tradição manda, o rosto do rei está virado para a esquerda, na direção oposta à da rainha Elizabeth II. As peças também terão uma inscrição em latim que significa Rei Charles III, pela graça de Deus, defensor da fé. As moedas britânicas com a efígie de Elizabeth II continuarão legais e em circulação. Após a passagem do furacão Ian pela Flórida, nos Estados Unidos, as autoridades e a população começam a contabilizar os danos e as perdas. De acordo com as autoridades, até o momento, 21 mortes foram confirmadas, mas o número de vítimas fatais deve aumentar. A Flórida conta seus mortos após a passagem do furacão Ian. Na região se multiplicam as imagens de ruas transformadas em canais de águas turvas, embarcações jogadas no chão e casas destruídas. Prosseguem as buscas por 18 pessoas desaparecidas na quarta-feira, depois que uma embarcação de imigrantes naufragou perto do arquipélago dos Keys. 4 cubanos nadaram até o litoral da Flórida e a guarda costeira resgatou outros 3. A tempestade tocou o solo na tarde de quarta-feira, ainda como furacão de categoria 4, em uma escala que vai até 5. O fenômeno avançou pelo estado com fortes ventos e chuvas torrenciais. Na manhã desta quinta-feira, mais de 2,6 milhões de residências e comércios permaneciam sem luz. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Ian atingiu a costa perto de Georgetown, Carolina do Sul, na tarde desta sexta-feira, com uma tempestade de categoria 1, com ventos máximos de cerca de 85 milhas por hora, o equivalente a 136 quilômetros por hora. O presidente Joe Biden declarou emergência para mais 2 estados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que a Ucrânia irá assinar uma solicitação de adesão acelerada à OTAN, alguns minutos depois que a Rússia formalizou a anexação de 4 regiões ucranianas. A declaração ocorreu logo após o chefe de Estado russo assinar a incorporação das regiões ucranianas de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Luhansk. Putin não sabe o que é dignidade e honestidade. Por isso, estamos prontos para um diálogo com a Rússia, mas com outro presidente. Kiev e a comunidade internacional não reconheceram os referendos organizados depois que a Rússia conquistou os territórios à força. Zelensky anunciou ainda que a Ucrânia vai assinar uma solicitação de adesão acelerada à organização do Tratado do Atlântico Norte. Confiamos uns nos outros, nos ajudamos e nos protegemos. Isso é o que a aliança é de fato. Hoje, a Ucrânia está se candidatando para se tornar membro de direito, sob um procedimento consistente com a nossa importância para a proteção de toda a comunidade e em um processo acelerado. Logo após a cerimônia de anexação dos 4 territórios em Moscou, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra autoridades russas e a indústria de defesa do país em resposta à decisão do Kremlin. Washington também disse que o G7 vai sancionar qualquer nação que apoie a Rússia na questão. E olha só, faltam 51 dias para a Copa do Mundo. E agora, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala dos altos investimentos que o país do Oriente Médio fez para sediar o Mundial.
Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre os preparativos do Qatar para o Mundial. O país construiu uma nova cidade do zero para sediar a Copa de 2022. Lusail, criada no meio do deserto. Investimento para erguer a nova metrópole foi de cerca de 45 bilhões de dólares, 232 bilhões de reais. Espalhada em uma área de 38 quilômetros quadrados, Lusail quer se destacar como uma cidade marcada pela inovação, inteligência, sustentabilidade e uma infraestrutura integrada. Nela está instalado o estádio Lusail, que vai receber a abertura e a decisão do Mundial. Outros 7 estádios foram projetados para a Copa, além de mais de 100 novos hotéis, metrô e novas estradas. Tá chegando a hora, pessoal. Faltam 51 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só essa história. Uma gangue canina foi flagrada no interior de São Paulo depois de tentar furtar um urso de pelúcia. É isso mesmo. Depois de presos no quintal, o dono da loja assaltada presenteou os cachorros. A ação foi registrada pelas câmeras do comércio. O empresário que sofreu a tentativa de furto em Tabatinga, conhecida como a cidade de pelúcia, presenteou os suspeitos da ação com uma ovelha também de pelúcia. Nas imagens, um dos cães chega à loja enquanto o comparsa fica vigiando do lado de fora. Após entrar no local, o assaltante fareja os produtos até encontrar um bichinho de pelúcia. Em seguida, arrasta o brinquedo até a saída do estabelecimento. O furto só não foi concluído porque o boneco escolhido ficou preso na porta da loja. Depois que as imagens viralizaram, os cachorros passaram a ser procurados em toda a cidade, não para serem punidos, mas para serem presenteados. Final feliz aí para os cãezinhos, que bom, né? E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!